Olá pessoal, tudo jóia? Estamos em setembro, hoje é dia 23, bom, pelo menos o dia que eu estou gravando esse vídeo é 23 de setembro e o inverno terminou ontem. Ele está terminando em grande estilo, porque veio uma frente fria aí, gostosa, deixando o clima mais ameno. Mas hoje eu quero falar de algo que não é tão ameno assim. É um tema complicado. Eu pensei muito em falar sobre esse assunto, porque nós estamos em setembro e eu quero falar um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo, mais especificamente sobre transtorno de personalização. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção a suicídio. E quando a gente fala em suicídio, normalmente esse é um problema que decorre de uma outra circunstância relacionada com a nossa saúde mental. Depressão e outras condições da nossa saúde mental que às vezes leva a pessoa ao suicídio. E falando de depressão e desses assuntos que envolvem a nossa saúde mental, eu queria contar uma experiência minha e eu acredito que vai que vai ajudar outras pessoas. Pelo menos eu espero ajudar outras pessoas com o meu depoimento. Então essa é a razão de eu estar gravando esse vídeo. O meu objetivo é compartilhar a minha experiência com as outras pessoas, porque essa informação que eu vou passar é uma informação que eu não tive e isso me afetou de alguma forma. Graças a Deus eu estou bem, né? Estou bem, mas principalmente na minha adolescência eu passei por um problema chamado de despersonalização. E essa é a razão pela qual eu estou gravando esse vídeo. A despersonalização, só para você entender o assunto, nas áreas da psiquiatria e da psicologia, a despersonalização é uma desordem dissociativa caracterizada por experiências de sentimento de irrealidade e de ruptura com a personalidade, seguido de processos amnésicos e apatia. Que complicou, né? Não sei se vocês entenderam alguma coisa. Em uma linguagem um pouco mais simples, é a sensação persistente de você observar a si mesmo de fora do corpo e ter a sensação dos seus arredores não ser algo real. Eu sei que ainda está confuso, mas eu vou ao longo do vídeo explicando um pouco melhor o que é isso, à medida que eu vou também explicar como foi a minha experiência de viver com esse transtorno. É um sentimento de distanciamento ou estranhamento de si próprio. Então, quando você está passando por esse transtorno, você se distancia de si mesmo. Junto com esse processo chamado despersonalização, existe um outro processo chamado desrealização, que ambos trabalham juntos no transtorno. A desrealização corresponde ao distanciamento da realidade em relação ao ambiente onde tudo à volta parece fazer parte de uma fantasia. O conjunto dos dois elementos, que é a despersonalização e a desrealização, formam esse sentimento de vazio que a pessoa que está passando pelo transtorno ele acaba vivendo. Bom,
Não sei se vocês conseguiram compreender, mas é um pouco difícil explicar esse transtorno. Por quê? Todo mundo já teve, por exemplo, uma dor de cabeça. Então, quando eu digo, eu tive uma dor de cabeça, você sabe do que se trata. Quando eu digo para você que eu tive uma dor, um nó nas tripas, as pessoas sabem o que é isso, né? É gases presos, o cara sentiu aquela dor. Você consegue imaginar o que é que a pessoa está sentindo. Então percebe a dificuldade de você explicar um sintoma de algo que as pessoas sequer imaginam o que aquilo vem a ser. E aí, contando da minha experiência, porque eu comecei a ter esse transtorno quando eu tinha por volta de uns 12 anos de idade. E aí, para mim foi muito difícil. Primeiro, porque eu não sabia explicar o que era aquilo. E segundo, porque eu tinha dificuldade de falar sobre a questão, sobre o problema. Por quê? Falar sobre o problema era um gatilho para eu ter uma nova crise. E eu vou explicar como é que isso funciona. Se é que eu vou conseguir, mas vamos tentar. O transtorno de despersonalização, ele geralmente ele surge, é muito comum ele surgir na adolescência, depois de um processo de depressão, síndrome de pânico, em casos até de esquizofrenia, estresse, maus tratos, algum histórico familiar mesmo, privação de sono por muito período, algum trauma de infância, né, quando uma criança sofre algum tipo de agressão física, principalmente quando isso é persistente, né, e traumas psicológicos. Mas, e aí surge o transtorno. E eu imagino o que pode ter acontecido comigo. Eu fico imaginando por quê. Veja bem, hoje eu estou com 49 anos. Eu tive esse transtorno por volta dos 12. E eu convivi com esse transtorno até por volta dos 19 anos. E aos poucos as crises eram menores. No meu caso, eu sofria crises assim, de alguns dias, ou algumas horas, ou um período de, 40 minutos, e depois passava, eu conseguia relaxar e passar pela crise. E é uma coisa complicada porque é algo consciente. É como se o cara usasse uma droga, ficasse ali passando por aquela sensação e depois a sensação passa, né? Mas em muitas pessoas a sensação não passa de um dia para o outro. O cara fica semanas, meses vivendo assim. Outras pessoas entram nesse sentimento, com essa sensação, e não conseguem sair delas e vivem assim por anos. Então é muito comum a pessoa até se suicidar, porque a sensação é absurdamente incômoda. Você sente um vazio, você sente. Eu não sei nem explicar. E uma das. Eu não sei explicar o sentimento, né? Um sentimento de vazio. E uma das coisas que me. Depois que eu tive a primeira crise, o que me fazia ter outra, pelo menos essa era a sensação que eu tinha, era a lembrança da crise. Quando eu lembrava da sensação, o meu cérebro imediatamente me recolocava naquela condição. Então, uma das formas que eu tinha de me defender era tentar não lembrar, não desviar minha mente daquilo. Por isso, também, eu, por tanto tempo, evitei falar nesse assunto. Aliás,
para ser sincero, acho que foi há uns 2 anos atrás, pela primeira vez que eu contei isso para alguém. Eu lembro que quando eu era criança, lá pelos 12 anos, quando eu tive as primeiras crises, eu lembro de ter falado com a minha mãe, mas eu falei assim uma vez só. Ela me chamou num quarto, orou por mim, mas eu não falei mais, eu tinha medo de falar, porque quando eu falava do assunto, eu retornava para a crise. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como funciona a crise para vocês entenderem. Então por isso eu evitava falar. E à medida que o tempo foi passando e as crises foram diminuindo, eu acho que deve ter mais de uns 25 anos que graças a Deus eu não tenho uma crise dessa. O tempo foi passando e eu fui vendo que eu fui superando o problema, então aí é que eu não falei mesmo. Eu não quis me abrir sobre esse problema. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu estava conversando com a minha sobrinha, Maiara, que ela faz psicologia, e aí eu resolvi conversar com ela sobre esse tema. E a minha outra sobrinha, que é irmã da Maiara e é médica, imediatamente, assim, me ouvindo, ela me diagnosticou, né? Não, o que você tem é despersonalização. E aí, eu nunca havia ouvido falar desse transtorno. E a vida inteira eu evitei falar sobre aqueles sintomas que eu sentia e, evidentemente, isso, claro, você traz para sua vida, certamente, muita coisa disso que eu acabei vivendo. Mas, quando eu falei com ela e eu fui buscar o conhecimento sobre aquilo, eu fiquei assim assustado, porque os sintomas eram exatamente aquilo que eu vivi. E aí, imediatamente, eu comecei a pesquisar e procurar saber mais. E uma das informações que eu obtive é justamente essa, que geralmente um trauma na infância te leva a ter esse transtorno. E aí eu fiquei pensando, né, o que aconteceu na minha infância. E antes de falar desse ponto, não sei aqui se eu falo primeiro, ou falo das características, é para tentar fazer, porque estou falando de quê, né? Eu não sei, as pessoas não entendem. Esse é um problema que esse transtorno tem. Você vai tentar explicar para as pessoas e as pessoas não entendem. E eu lembro que quando eu era criança, criança, né? Eu tinha 12, 13 anos, né? Um adolescente já, que eu tive essas primeiras crises, eu fiquei preocupado, cara, com o planeta. Eu pensava assim, caraca, velho, porque era muito ruim. Assim, e eu pensava, cara, eu tô conseguindo viver com isso na cabeça, mas se eu falar para alguém, se eu falar para o meu irmão, e ele entender o que está se passando, ele também vai ter a crise. Olha que maluquice, cara, parece Matrix, né? Se eu te falar o que está rolando, você vai ter o problema também. E parece que não é assim. Mas na minha cabeça era. Eu cresci pensando isso, cara, como que eu vou falar algo? Se eu explicar para as pessoas o que é isso, se elas entenderem do que se trata, elas também terão o mesmo problema. Por quê? Uma característica do transtorno de personalidade é que quando você passa pela crise, você está absolutamente consciente. E não é, por exemplo, como uma crise de esquizofrenia, por exemplo. Né? O esquizofrênico, ele tem uma fantasia, ele ouve vozes, ele imagina uma situação, né? Tipo,
A Polícia Federal tá me perseguindo, eles colocaram escuta no meu quarto. E o cara, ele não tem consciência de que ele ouviu vozes e de que tudo aquilo é uma fantasia. No caso da despersonalização, você, quando passa pela crise, você tem plena consciência do que está acontecendo, certo? E como é essa crise? Vamos lá. Eu vou tentar explicar para quem joga. Eu acho que essa analogia que é perfeita. Quando você joga em primeira pessoa, você tem a imagem, né, do jogador, né, da tela, é o olhar do player, né, do jogador. A vida é assim. Desde o dia que você nasce até o dia que você vai morrer, a gente vive na primeira pessoa. Você vive olhando o mundo, fazendo as coisas em primeira pessoa. Essa é a imagem que você tem da vida. Quando você conversa com alguém, você está aqui olhando sempre com o seu olhar, nunca com o olhar de outro. Né? Você não muda a câmera igual um filme. Você olha sempre a câmera da primeira pessoa. E a sua mente também. Você conversa em primeira pessoa. Você está conversando contigo. Pelo menos na minha mente funciona assim, né? Eu estou indo trabalhar e estou lá no trânsito. Caramba, mas que trânsito horrível. Pô, Lucas, entra na outra rua. E eu falo assim comigo, né? Às vezes. Lucas, mas como você foi burro? Porque você não entrou na rua de trás? Essa rua aqui tá toda congestionada. Então, é essa comunicação que a gente tem conosco faz uma identificação de quem você é. Você se vê na primeira pessoa o tempo todo na sua vida. Se você viver 80 anos, vai ser assim o tempo todo. A crise de transtorno de despersonalização ocorre no momento em que há uma ruptura entre essa identificação que você tem consigo mesmo. É como se você saísse da câmera ali, da primeira pessoa, e você se visse em terceira pessoa. Então, o mundo, né, a sua sala de estar, o quarto, a sala de aula que você está naquele momento, parece um filme, um sonho. Porque você desconecta, isso é o que eles chamam de desrealização. O mundo, né, o ambiente, ele fica parecendo um sonho. As coisas ficam estranhas, as paredes, tudo parece desconectado da realidade, parece fantasioso, parece um filme. É como se você não estivesse naquele ambiente, é como se você estivesse assistindo à vida. É como se você fosse um espectador da vida, daquela cena. Inclusive de você mesmo. Aí a ideia da primeira pessoa, você passa a se ver em terceira pessoa. Porém, eu não é que eu saio do meu corpo e me vejo de fora. Eu tô aqui vendo com meus olhos, porém as pessoas chegavam, um amigo, por exemplo, eu tô lá na sala de aula conversando, pai e tal. Aí eu tinha crise. Cara, imediatamente eu ficava sério, porque você fica, você perde a sua, quase como se você perdesse a sua vida, você vira um zumbi ali, cara. E às vezes, mas você está consciente. Porém, a sensação de desconexão da realidade é tão dura que você se sente num vazio, certo? Falar sobre esse assunto é muito difícil para mim, porque eu tenho medo
de voltar àquela sensação, que é uma sensação o medo de descrevê-la e eu voltar para aquele sentimento, porque eu me libertei disso, pelo menos é essa sensação que eu tenho, mas o medo ficou. E aí esse é um trauma, né, que fica na gente. Há muitos anos, graças a Deus, eu não tenho nenhuma crise de despersonalização, porém eu consigo, ou eu consegui finalmente falar sobre o assunto. E talvez eu acredito que, como eu já disse antes, eu de alguma forma vou ajudar alguém que está vendo esse vídeo, sei lá, né? Tô respirando aqui. Vamos lá, eu me perdi até de onde eu estava. Mas é isso, você desconecta e aí você tem a sensação do meio ambiente, mas a sensação consigo mesmo. Porque aquela coisa de você ver o mundo através de você, você perde ela. Você passa a se ver como se você fosse uma outra pessoa. Então, como eu estava falando, né, um amigo na sala de aula chegava para mim e falava: "E aí, rapaz, e tal", falava uma coisa e eu tava estranho, porque eu tava ali assim, vivendo aquela situação, e aí eu respondia, porque eu tinha o controle do meu corpo, da minha fala normal, só que é como se eu estivesse manipulando um boneco, cara. É como se o meu corpo fosse uma marionete nas minhas mãos, eu estivesse desconectado no meu corpo. Eu achava estranho, eu. Eu achava estranho eu próprio. Assim como achava estranho também as outras pessoas. Eu olhava para as pessoas, é como se tudo tivesse desconectado da realidade. É como se a vida se esvaiu em uma fantasia, como se o mundo fosse sei lá, Alice no País das Maravilhas, onde tem lá uma caneca de chá cantante. É mais ou menos isso. E aí, não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos como é que é a parada. Então, enquanto você está vivendo aquilo, como que eu saio daquele ambiente agora? Então, eu ficava ali tentando pensar, tentando, sei lá, cara, aos poucos eu ia voltando e me reconectando. Isso demorava, às vezes, horas. Eu ficava o dia inteiro assim. E graças a Deus o tempo foi passando e eu fui tendo menos crises. Às vezes demorava 6 meses, um ano, entendeu? Às vezes eu ficava muito tempo sem ter uma crise. E do nada eu tinha uma crise, daqui uma semana eu tinha outra. E isso gera em você uma... Veja bem que interessante. Às vezes pessoas que passaram por um processo de depressão, né? Elas acabam, por conta da depressão, tendo uma crise de despersonalização, a própria despersonalização também pode te levar num processo de depressão. É uma coisa que alimenta a outra. Principalmente no caso da pessoa que não consegue sair do transtorno. Imagina, cara. E esse era o meu medo. Porque eu sabia que o transtorno era extremamente absurdo. Assim, quando eu estava vivendo o transtorno, é uma sensação tão ruim que eu não sei o que seria. Eu não consigo imaginar eu vivendo 24 horas com esse transtorno.
E por isso que é importante eu falar desse assunto sob a ótica, né, da campanha de Setembro Amarelo, porque, cara, muitas pessoas que vivem esse problema, elas acabam se matando. Pessoas que não conseguiram sair da crise, entendeu? É igual tem aquela borderline, né? Que é também um tipo de transtorno, de síndrome, não sei como se diz o nome. 10% das pessoas que sofrem esse tipo de problema morrem por suicídio. Então, falar sobre esses temas, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, é algo fundamental. E eu estou falando isso aqui porque eu não tive a oportunidade de cuidar do meu problema. Eu venci assim, porque eu venci por mim mesmo, né? Falando aqui do ponto de vista de como que eu trabalhei a minha mente. Eu acho que é importante que eu tente ajudar as pessoas também através da minha experiência. Como que eu trabalhei a minha mente para poder me libertar disso. Uma das coisas, eu acho que foi fundamental, é tentar relaxar e não pensar no problema. E, sinceramente, eu nem sei muito bem como é que eu consegui, cara. Por isso que eu vejo assim como um milagre mesmo de Deus. As características, aí eu quero, se alguém ainda não entendeu muito bem, eu acho que a explicação que eu dei anteriormente é muito baseada na minha experiência, né? Por isso que eu falei sobre aquela questão da primeira pessoa, porque eu ainda não tinha visto ninguém falar sobre essa questão, mas para mim isso é fundamental. Sensação de estar desligado do mundo, como se na verdade estivesse sonhando ou em um mundo fictício, né? Eu falei isso. Sentir-se autônomo, como se tudo fosse um filme ou um sonho, como se você estivesse em outra dimensão ou em um universo paralelo. É tipo isso, parece que você saiu de outra dimensão, né? Tipo o multiverso lá do Homem-Aranha. Você surge, tipo assim, você se vê, pô, esse ali é um outro Lucas, esse ali não sou eu, né? Porém você sabe que é você. E por isso que eu te disse que diferente de outros transtornos que a pessoa passa por uma ilusão mental ali, uma fantasia, que ele não sabe que é real, no caso aqui, você tem plena convicção de tudo que está acontecendo. Isso tem uma vantagem porque o paciente com esse problema ele consegue conversar com um psiquiatra, um psicólogo e passar para ele todas as informações do que aconteceu, porque ele estava consciente. Ele simplesmente estava aqui almoçando e do nada ele se desconectou da realidade, ele viveu aquela situação e ele estava consciente, entendeu? Falando agora da minha experiência, quando eu vivia esse problema, eu ficava estranho. As pessoas percebiam que eu estava estranho. Às vezes falavam, Lucas, o que está acontecendo? Tô vendo que você está estranho. Aí tipo assim, você fica muito sem emoções. Você não consegue sorrir, você não, para você sorrir, você vai forçar um sorriso para mostrar para a pessoa que você está bem, mas na verdade você não vai passar emoção nenhuma, porque você está desligado, entendeu? Mas como você está com o controle do seu corpo, você consegue fazer alguns movimentos ali normais, andar, conversar, falar. Só que a apatia é tão grande porque aquela sensação é tão estranha que essa sensação de vazio
deixa você prostrado, né? Você quer ficar isolado, você quer ficar num canto, entendeu? Você não quer conversar com ninguém. Porque quando você conversa com alguém, a conversa é estranha, porque aquela pessoa está esquisita, você não está se vendo, como é que você fala com a pessoa? Entendeu? Você a conversa, a relação é estranha. Então, quando você fica num canto ali parado, você diminui aquela sensação ruim. E esse se torna um sintoma da pessoa que está passando por o processo, né? Que é o isolamento. E essa é uma sensação, eu gostei disso aqui que eu achei interessante. A sensação de que a sua personalidade foi roubada. Parece coisa de filme de fantasia, né? Alguém veio, roubou a sua personalidade e você ficou assim: quem eu sou, né? Esse cara sou eu? É como se você olhasse, sei lá, pro seu irmão e você soubesse que não, aquele não é irmão, aquele sou eu. Entendeu a situação? E você olha para o seu irmão e você sabe que ele, na verdade, é você. Então você está olhando para você, que na verdade é você mesmo, porém você está vendo ele em terceira pessoa. Você está. Esse estranhamento. Porque a gente não tem essa sensação. A gente passa o dia inteiro se relacionando com o mundo, com a realidade, com as pessoas e conosco, de forma tão natural que a gente não percebe, a gente não percebe, a gente não se vê, a gente não assiste o mundo, a gente vive o mundo, a gente vive a realidade, a gente está dentro da realidade o tempo todo. O que acontece nessa crise, nesse transtorno, você desconecta dessa realidade. Então, a consciência está normal, porém você passa a assistir a vida. E, cara, a sensação é desesperadora. É terrível, cara, terrível. Por isso a perturbação, né, que você sente, ali mental. O tempo também, né? Parece que o tempo para. Você não tem a sensação de tempo. É como se o mundo tivesse congelado, é como se acho que não era nem um filme, é como se fosse um retrato, né, da realidade. E você tá ali vendo o mundo chapado, né, cara? Algumas pessoas têm a sensação de 2D, a vida em 2D. Algumas pessoas veem um objeto, como um copo, e o copo muda a forma, ele deforma. Eu não tinha essa sensação, estou falando de outras experiências. Mas essa experiência de parecer um sono, porque o sono o sonho, isso eu tinha, porque o sonho é estranho, né? O sonho, sei lá, ele é meio sem cor. Eu sonho colorido, mas os meus sonhos são meio obscuros, né? Parece que tá à noite. As imagens não são muito claras e os meus sonhos também, meu sonho, meus sonhos são muito malucos também, né? As coisas vão mudando de lugar, eu mudo de lugar, as pessoas que eu tô conversando, daqui a pouco tô conversando com uma pessoa, daqui a pouco é um cavalo, essas coisas assim que algumas pessoas sonham. Mas isso é sonho. E quando a gente está sonhando e a gente acorda no sonho, a gente sabe que é um sonho e a gente lida bem com aquilo. Porque a gente sabe que o sonho é maluco mesmo. Mas quando você tem um transtorno de desrealização, é muito estranho, porque você sabe que não é um sonho, aquilo é realidade. Então é você estar vivendo algo que é muito estranho para a sua cabeça
e você sabe que não é um sonho, aquilo é real. E você quer muito sair daquela crise e você não consegue. E não, cara, não é tranquilo, não é tranquilo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Consciência do que está acontecendo. Eu já falei sobre isso, né? Você sabe, você tem a sensação, você sabe que não é um sonho, e você sabe que tem algo errado, né? Eu tinha 12 anos, eu olhava e falava, cara, tem alguma coisa errada acontecendo, mas eu não sei explicar o que é. O que eu falei que mais? Dificuldade de explicar os sintomas é um problema para o paciente que precisa usar metáforas e analogias para se explicar. Como vocês viram aqui, todas as explicações que eu dei são analogias. Porque, cara, não tem como. Isso aqui me faz até lembrar os profetas, né? O profeta ele usava de analogia para explicar o futuro, né? O dragão que, que sai do mar, né? A besta que sai do mar, né? Mas o que é a besta, o que é o animal? São figuras, são analogias que o profeta está usando porque ele está explicando algo do futuro. Como que você explica o futuro? Como que você mostra o futuro se não por uma analogia? Porque o futuro é inexplicável, né? Até por coisas que vão existir que não existem na nossa realidade, né? Então, se não existe na nossa realidade, como que eu hoje vou explicar o mundo daqui a 4.000 anos? É impossível, porque haverá coisas que não existem hoje e a minha linguagem é incapaz de explicar aquilo. Estou tomando aqui a questão aí da profecia para mostrar como que é a mesma coisa aqui. É uma coisa tão fora da realidade das pessoas que para explicar isso não tem como você usar palavras diretas e a outra pessoa entender. Cara, impossível. E aí, retornando para minha experiência, e aí eu fiquei pensando, cara, como que isso surgiu na minha vida, né? Eu lembro que quando eu tinha ali por volta de 12 anos para 13 anos, eu adoeci, eu tinha um problema assim de estômago que me dava vontade de vomitar e eu tinha dificuldade de comer. Tudo que eu comia eu vomitava. Eu não lembro quanto tempo durou isso, se foram meses ou mais de um ano. Não me recordo muito bem. Só que eu lembro que aquele período, rapaz, meus pais me levavam para um médico e eu lembro que levava até em rezadeira. Esse menino tá com espinhela caída. Eu nunca soube o que é a tal da espinhela caída, mas até isso aí falaram que eu tinha. Esse menino tá com espinhela caída, vai lá rezar ele. Cara, e nada. Eu sei que com o tempo eu também sarei, sei lá, eu lembro que lá pelos 14, 15 anos eu tava bem e aquela doença passou. Porém, nesse período que eu estava doente, eu lembro que eu tinha assim algumas noites que eu ficava sem dormir e eu chorava comigo, né? As pessoas não estavam vendo, mas eu estava ali num sofrimento interno muito grande. Eu acho que isso me levou a uma depressão. Porque eu lembro que eu tinha medo da morte, eu tinha assim uma sensação de até de querer morrer, entendeu? Não que eu quisesse em si, eu nunca quis morrer. Eu gosto muito de viver, mas quando você está em depressão, quando você está vivendo um momento que é muito doloroso psicologicamente,
você perde o prazer na vida, entendeu? E eu acho que eu passei por esse processo. Eu falo eu acho assim porque eu mesmo não tenho assim muito lembranças assim dos detalhes, né? Eu lembro de algumas sensações, eu lembro que isso foi um trauma real. E nesse processo, cara, eu pensava muito na vida. Eu sempre fui um cara assim meio filósofo, entendeu? Eu sempre fui assim, eu não precisei assim de ler, sei lá, grandes filósofos, Nietzsche, para ter uma crise existencial. Não, eu tive a crise sozinho. Porque eu já pensava, cara, eu lembro de virar à noite, cara, quando eu tava assim, e eu não dormia, e eu tava passando mal, e eu ficar pensando na vida, na existência, tá ligado? No sentido da vida. E aí eu pensava sobre Deus, sobre a existência humana. Cara, eram pensamentos muito profundos para uma criança de 12 anos de idade, 11, sei lá. E, e eu acho que isso começou mais ou menos de uns 10 para 11 anos. Acho que eu tinha na faixa de uns 10 para 11 anos. As crises de despersonalização começaram ali pelos 12, entendeu? Foram depois desse momento. Então eu ficava pensando na vida, no infinito, né? Rapaz, como pode, né? O, o mundo, né? O mundo ser infinito, né? O universo, o cosmos. Eu pensava na grandeza do cosmos e na nossa pequenez, na pequenez do ser humano, cara. Eu pensava, caraca, e a gente morre, a gente vai para onde, cara? Né? E se Deus não existe, cara? O que é a vida? Eu tô pensando aqui por quê? Por que que eu tô pensando, cara? Por que que eu existo? E se eu não existisse? E se não existisse ninguém? Por que nós viemos à existência? E se nós não tivéssemos vindo? O que seria o nada? O que seria a ausência das coisas? Cara, o que passava na cabeça daquela criança, cara, pensar umas maluquices dessa? E eu acho que talvez isso, né, é porque somado a pensamentos tão complexos, somado a um processo de depressão, de sofrimento, de dor, isso somado a conversas que eu tinha comigo mesmo, porque aí talvez eu lembro que nessa de conversar comigo sobre os problemas e o tempo todo, eu acho que foi numa dessa aí que a ruptura veio. Entendeu? Porque num dado momento eu conversando comigo, eu olhei e falo, cara, você tá aí, eu tô aqui. É muito louco, cara. E E aí rapaz, e aí eu olhava e falava assim, caraca, que doideira, cara. E por quê? O sentimento não era prazeroso, pelo contrário, era muito angustiante. Era uma angústia muito difícil para eu conviver com ela. E na minha cabeça eu pensava assim, cara, se eu contar isso aqui para alguém, será que a pessoa vai conseguir viver desse jeito? Olha o que eu pensava, velho. Eu pensava assim, cara, se o mundo descobrir isso que tá passando na minha cabeça, eu acho que o mundo, as pessoas vão pirar, porque eu tô pirando. Eu tava preocupado com o mundo. Ai, 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 que loucura, maluco. E aí, graças a Deus, eu, tipo assim, isso pra mim, não sei, é uma experiência que deixou lá suas. Com certeza, minha mente não deve ter sido
não deve ter sido a mesma depois disso. É, né? Os relacionamentos, né? Porque a maneira como você vê o mundo, mesmo você sem a crise, isso te deixa com algum tipo de problema, de relacionamento com as pessoas, com o mundo. Eu sou um cara assim meio fechado, sei lá, as pessoas que me conhecem vão falar assim, caraca, pô, não tem nada de fechado, Lucas conversa, é brincalhão, porque eu sempre fui do humor, eu sempre fui da brincadeira, eu converso com todo mundo, eu tento me dar bem com todo mundo. Mas sei lá, eu ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu não consigo, sei lá, fortalecer muito as minhas amizades. Não sei. Não sou um camarada de muitos amigos. Amigo mesmo, tá ligado? Porque, sei lá, eu acho que isso é decorrência, talvez, desse problema. Não sei. E eu não sei, porque aí agora tem um problema grave. Porque eu não fiz um tratamento. Como eu disse, eu deixei esse problema. Deixei esse problema na gaveta, né? Eu esqueci, no esquecimento. Não quero mais pensar sobre isso. E cara, isso desmistifica uma tolice muito grande que a gente ouve muito hoje. Não, porque as gerações antigamente era todo mundo, né, saudável, porque fulano sofria bullying. E cara, isso é uma mentira das mais absurdas possíveis. Eu tô com 49 anos, eu sou da geração X. Cara, tá cheio de pessoas com problemas na geração X. Ai, ai, eu não vou citar nomes aqui porque tem gente conhecida aí que deveria estar em tratamento e o camarada aí está sendo chamado de mito. A geração X e as gerações anteriores tá cheia de gente com problemas que poderiam e deveriam estar sendo tratadas em psicólogos, em psiquiatras. Talvez a minha geração não teve o costume de cuidar da mente, né? Esse é um problema. E as gerações atuais, elas têm cuidado mais. Talvez alguns problemas que nós temos hoje, ou algumas circunstâncias, de fato tenham levado mais pessoas aos consultórios. Porém, essa história de dizer que não, que na geração anterior, cara, você pega a Bíblia, cara. Você vai ver lá os personagens bíblicos, são todas pessoas problemáticas, né? Olha a família de Jacó. A família de Jacó é uma família problemática, cara. E é Jacó, é o pai dele, né? É Isaac, é Abraão. A família de todos eles eram problemáticas, certo? E aí o cara vem dizer que não, a minha geração. Olha a história da humanidade, rapaz. Vê se tem alguma geração melhor do que a outra. Aí hoje a gente tem essa coisa. A geração X gosta de falar que a geração Y é cheia de problemas e tal. Só que a geração Y já está falando da geração Z, né? Que é a molecada aí de 20 anos, 15 anos. Não, esses que são os problemáticos, porque eu lá nos anos 90, não sei o quê. Cara, vamos baixar a nossa bola. Todos nós, de alguma forma, precisamos e necessitamos de cuidar da nossa mente. Agora, falando de geração, eu até lembrei, né? No futebol tem muito isso, né? Eu lembro que lá nos anos 80, eu fui ver o Brasil ser campeão pela primeira vez em 94. Eu tinha 22 anos, cara, eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão. E sabe o que eu ouvia dos mais velhos? Você nunca vai ver o Brasil ser campeão do mundo, porque geração boa era dos anos 60. E, cara, e nos anos 60, né, a gente teve o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, mas o pessoal falava que, cara,
Que Pelé, rapaz? É porque vocês não viram antes do Pelé, teve um cara lá, o tal de Zito, né? Que jogava era muito mais do que o Pelé, só que não dá pra ver, porque na época não tinha televisão. Sempre os caras vão dizer que o melhor é o da geração deles, entendeu? Então, só tô falando isso porque esse mito, né, de que porque lá nos anos 80 era melhor. Cara, conversa fiada. Tem muita coisa que nos anos 80 era melhor, sim. Mas hoje tem muita coisa que é melhor também, certo? E muita coisa das gerações posteriores vão ser melhor do que a geração anterior. Isso é natural que seja. Isso, já nem sei porque que eu tô falando isso. Assim, né? É porque para dizer que na minha geração também a gente não é tão normal assim, igual muita gente anda falando. Então é isso aí, pessoal. Acho que eu já falei demais da conta. O vídeo ficou grande de um jeito que eu não pensei que ia ficar. Acho que eu tinha mais coisas para falar que eu não tô lembrado. Mas, cara, para mim foi uma vitória falar desse assunto. Eu acho que eu falei sobre isso. Ó, eu vim para cá, para Vitória, né? Eu moro em Vila Velha, Grande Vitória, desde 94. Eu vim para cá em agosto, né? Agora tá fazendo aí, hoje estamos em 21, faz as contas aí que eu tô com preguiça. Já quase 30 anos, né, que eu tô morando aqui. 20, 27, 26, 27. 27 anos no Espírito Santo, 22, né, em Minas, né, nasci em Minas, em Ipatinga. Então, mais ou menos, depois que eu vim pra cá e tal, aqui eu acho que eu tive poucas crises, porque as crises que eu tive mais foram na minha adolescência, né? Eu vim pra cá com 22 anos, eu já estava adulto. E por conta disso, nesse período todo que se passou aí, eu não contei pra ninguém, porque justamente essa era uma forma de defesa. Eu não contei, eu não deixei de contar pra alguém porque eu não confiava em alguém. Então, se você tá ouvindo aí, pô, Lucas, você era meu amigo, você era minha amiga. Não, eu não contei pra ninguém, porque isso acionava um gatilho. O tema acionava um gatilho. Então, quando eu finalmente me senti liberto, à vontade para falar, eu falei. E foi muito difícil. A primeira vez que eu toquei nesse assunto foi tenso. Agora mesmo não foi fácil. Antes de gravar, eu fiquei assim um pouco tenso, com medo. Mas eu consegui, né? Eu consegui falar. E sei lá, eu acho que eu me sinto hoje livre. E com certeza, para mim, eu não sei porque cada um tem a sua experiência. A minha experiência religiosa foi fundamental também. Porque eu vejo assim, o Cristo, né, o Evangelho de Cristo, ele traz libertação. Então cara, você se sente liberto. Liberto da culpa, liberto até de você mesmo, dos seus problemas. Então eu hoje, quando eu olho para mim e vejo defeitos que eu tenho, e alguns deles, às vezes você olha assim, você se sente mal, né? A depressão, ela tem muito a ver com isso, né? Com a pessoa que olha para si, se sente nada. Eu hoje, eu aprendi a me perdoar até naquilo que eu sou falho. Por exemplo, sei lá, a minha mente não funciona muito bem.
eu tô sempre andando atrasado, ou eu sou um cara desorganizado, ou eu tenho alguns defeitos que eu não gostaria de ter, que eu olho para as pessoas e falo, caramba, eu queria ser assim, queria ser mais organizado, só que eu não consigo, cara, porque eu sou desorganizado. E aí, sei lá, né? Talvez eu tenha déficit de atenção e isso ocasiona um monte de problema. Eu aprendi a me perdoar, aprendi a me entender. Não, eu não estou falando de ser acomodado com um problema que você tem, mas não jogar pressão sobre você. Eu não preciso jogar uma pressão sobre mim, sobre algo que, cara, eu não tenho culpa. Se eu nasci assim, ou se, sei lá, alguma coisa aconteceu, e a minha mente funciona de um jeito que, na prática do dia a dia, eu saio no prejuízo, né? Um prejuízo em que sentido? Porque o mundo é dos espertos, cara. O mundo é de quem é mais malandro. Então, algumas pessoas vão se dar melhor na vida. E você vai olhar e falar assim: caramba, que cara, um fila da mãe. Tá se dando bem pra caramba, velho. Mas sei lá, a mente dele talvez é tão saudável que ele consegue também é, 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 se relacionar melhor com a vida. E talvez eu não consiga, e talvez você que está ouvindo também não tenha conseguido. E talvez você está sofrendo muito por isso, porque você tem dificuldades em se relacionar com a própria vida, com você mesmo. Uma das coisas que eu aprendi com Cristo é não carregar o peso da culpa, porque você não tem essa culpa. É claro que se a gente estiver falando no aspecto espiritual, né? Aqui eu estou fazendo uma analogia, né? Uma ligação entre uma coisa ou outra. Porque Cristo, ele carrega os nossos pecados, né? As nossas culpas. E você, apesar de ser um pecador, você não tem o sentimento de culpa por ser um pecador. Isso te dá uma leveza de ser livre, né? Você não tem culpa daquilo que você é enquanto pecador. Eu estou usando a mesma ideia para culpa daquilo que eu não posso mudar. Eu não consigo mudar quem eu sou no sentido das minhas deficiências, vamos dizer assim, mentais, cognitivas. E infelizmente algumas coisas a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Eu aprendi a conviver comigo e eu estou me sentindo bem melhor assim. É claro que, vez por outra, a gente às vezes não se sente bem com algumas coisas. Às vezes a gente está meio depressivo. Cara, essa época de pandemia, eu estava vivendo uma ansiedade muito grande, principalmente ano passado. Passei por um problema de saúde, e aquilo vem, aquele sentimento de depressão. E a gente passa por isso, e a gente supera e tal. Mas graças a Deus, aquele problema que eu tive lá na minha adolescência, que é o foco do vídeo que eu estou gravando hoje aqui, que é o transtorno de despersonalização e desrealização, eu não tive mais. Eu não passei mais por esse problema, por esse transtorno, por essas crises. E é isso aí. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar as pessoas. Eu queria contribuir contando a minha experiência, falando um pouco sobre o que é o problema e como eu consegui superar essas crises. A minha dica para você é essa: tente não pensar no assunto, né? Tenta se desvincular. Sei lá, acho que cada um vai encontrando a sua forma. E aqui eu estou falando para quem talvez está me ouvindo e que tem esse transtorno. Mas principalmente se você tem se você percebe que a sua saúde mental não está legal, cara,
procure um especialista, que seja um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, alguém que possa te ajudar. Essa é a melhor dica que eu posso dar para você. Mas eu espero que a minha experiência tenha contribuído de alguma forma. Beleza? Obrigado a todos que me aguentaram aqui por 1 hora de vídeo. Valeu, abraço, fiquem com Deus.